É um rival histórico. Agora, o futebol apresentado pelo Paulo Sousa, Pedro Ivo Almeida, ele demonstra evolução, ele anima a torcida, porque falar em o objetivo é claro, não sei se para a temporada isso vai funcionar. Tudo bem, Dani? Boa tarde. Todo mundo junto aqui agora. Não tem mais folga, não tem mais home office. Não, tem mais nada disso. Acabou a mamata de agora vocês. Todo mundo elegante, aqui. hein? Você gostou? Gostei. Sabia que sua mãe estava tentando me sacanear antes do programa, mas eu não vou levar isso ao ar em respeito ao fã de esporte. Eu acho que você está moderno, ele não entende. Ele não consegue alcançar a modernidade do estilo. Mas vamos lá. Agora, falando sério, quem não está tão moderno por enquanto... Eu gostei da neo-elegância. Neo-style, né? Enfim. Você também está, hein? Aqui. Sim, eu tô um pouco mais rústico, né, em relação ao senhor. Mas... Rony, rústico? Não, mas tá bom, agora não. Falando sério, Dani. Meu Deus do céu. Sobre o jogo de ontem, sobre o Paulo Sousa, eu acho que tem muito que comemorar, sim. Eu e você viemos de lá, Sormani morou bastante tempo lá, Facinca também, Zé já esteve muito por lá. E voltaria, hein, com o maior prazer. Aí, tá vendo? Apesar de todos os pesares, você eliminar um rival numa semifinal e brigar por mais um título carioca, você pode debater a quantidade de datas, você pode debater o formato, você pode debater o desinteresse inicial, a falta de descanso do campeonato que começa ali no final de janeiro. Você pode debater uma série de situações, mas ontem tinha 60 mil pessoas no Maracanã. Você tem que festejar, você venceu. Você vai debater o futebol depois do jogo. Naquele momento ali, você quer provocar o seu rival, você venceu mais uma vez 1-0, terceira vitória seguida, aí a gente cai para o debate do futebol do Paulo Sousa. No início de janeiro, no início de fevereiro, quando ele estreia, precisava ter calma. Até no início de março, eu acho que também teve uma boa exibição contra o Atlético Mineiro, quando ele tinha apenas 4 jogos, se não me engano, à frente do time. Agora, eu acho que o que se debate é que quando você tem uma superioridade tão grande, e aí é a sua régua, não é querer se comparar com o Vasco. Ah, mas o Vasco não jogou tão bem e muita gente valorizando. O Flamengo ganhou e estão metendo pau. Não é isso. Acho que é a régua que conseguiu propor Exato, jogo. É a régua que você se propõe a estabelecer por conta do seu plantel, do seu elenco, do futebol que você joga e do que o seu elenco pode atingir. Eu acho que o futebol do Flamengo ontem esteve aquém. Como esteve aquém no segundo tempo do confronto do jogo de ida da semifinal, como esteve aquém naquele jogo da fase de classificação contra o Vasco, eu acho que aí Ou seja, então o futebol do Flamengo está aquém. Está aquém. Está aquém dentro do que ele pode apresentar. Ah, o trabalho do Paulo Sousa está tudo errado? Não, é um recomeço, são muitos testes. Agora que a coisa está começando a ser medida. Ele ontem talvez não imaginasse, deveria imaginar, porque o Vasco sinalizou isso desde a derrota no primeiro jogo, mas não imaginasse que durante 25 minutos ele fosse ter tanto problema com controle de jogo. Não sofreu porque o Vasco, de fato, ele criou uma grande chance para aquele chute do Nenê. Ele teve muita bola, muito volume, tentou marcar a presença. Que moleza que tá ali. Ele para, não é de jogador de futebol, ele para, ajeita. Os caras falam que só na década de 70 que tinha espaço. O Nenê fez ontem. Entre a zaga chute dele, e a primeira linha de volante tinha muita gente. Então, assim, como é que a defesa do time como o Flamengo se comporta daquele jeito? É um time que a gente espera ver mais, especialmente num clássico decisivo. A gente não espera o Vasco dominando por 25 minutos e o Flamengo esperando uma pausa ali que, se não me engano, foi um atendimento médico, né? Que aí o Paulo Sousa juntou os jogadores, conversou, a atitude mudou. Ontem já não teve mais o tempo técnico. Mas eu acho que tem uma situação também. Dali pra frente o Flamengo não chegou a sofrer mais. Só que aí não é só o não sofrer. A torcida, quem gosta de um bom futebol, quer ver esse Flamengo jogando mais. Criando mais chances, sendo mais vertical, sendo mais agudo. Não dependendo apenas de uma entrada no Vitinho de segundo tempo para o panorama mudar. Quer ver o Gabriel se entendendo um pouco mais. Acho que tem uma coisa que está pegando muito. Pediu-se muito Pedro. Pedro ontem jogou novamente contra uma zaga limitada de Série B, a gente pode falar assim. Não conseguiu encaixar o jogo dele, mais um jogo que o Pedro esteve abaixo. Então, assim, são muitas coisas que o Flamengo precisa entender que não estão funcionando como a gente entende que a régua do Flamengo pede. Aí a gente pode dizer que o futebol talvez esteja quem, Dani? A gente vai destrinchar aqui, já vamos entrar no papo. Se a gente for dar boa tarde, vai dar boa tarde, não. Vai pegando um do outro aí. Mas você falou uma coisa interessante enquanto Paulo Sousa falava, que é o seguinte, só o objetivo diante do adversário que é e do campeonato que é, com o investimento que o Flamengo tem, o que te incomodou exatamente nessa entrevista? É que ele deixa muito claro que é o jogar por resultado. Ah, não falei boa tarde? Boa tarde, Giovanni. Boa tarde a todos. Boa tarde hoje, geral, para todos. Não, esqueci que a idade vai chegando, né? Então, não, o que, assim, ele deixa muito claro que é a questão do resultado, né? Chegamos, mais uma final, tal, mas todos nós esperamos algo a mais do Flamengo. Esse algo a mais não pode vir apenas do Arrascaeta. O Flamengo não pode depender apenas da qualidade do Arrascaeta. O Flamengo não pode depender apenas da individualidade. Né? Eu acho que o Flamengo tem peças que podem contribuir para uma definição de jogo. Mas, num todo, eu acho que o Flamengo pode jogar não só pelo resultado.
Acho que você pode jogar um pouco mais. O Flamengo tem essa característica e tem essa questão da cultura flamenguista, né? De jogar, ter um time mais técnico. Vou tentar dar um exemplo, igual o Carille com o Santos. O Santos é aquele time moleque. Qual é a filosofia do Carille? Era um time mais retrancado, um time mais organizado na questão defensiva. Então tem coisas que, tem determinados momentos que fala, putz, esse treinador não vai com a cara do Flamengo. O que eu acho é que o Paulo tem uma capacidade enorme taticamente, mas ele rodou muitos jogadores, mas eu acho que esse time precisa jogar mais. Eu acho que esse time pode sim jogar mais. É ponto pacífico, né? Pode jogar mais. Não dá só para jogar. Mas é o Vasco. Ninguém está falando do Vasco. O Vasco ou qualquer outro time que jogar contra o Flamengo vai se comportar dessa forma. Com exceção de Palmeiras, com exceção de Atlético Mineiro, talvez o Corinthians, talvez, que eu acho que não, mas tem que jogar mais, eu acho. Não dá simplesmente para jogar pelo resultado com o time que tem. Concordo. Bom, primeiro, boa tarde a todos. Um beijo pro fã do esporte, para Dani também. Eu beliscão em vocês três aí. É o seguinte, o Flamengo fez 6 jogos contra times de elite, tá? Estou colocando o Vasco aí porque ele está na Série B, eu acho que isso é circunstancial, mas daqui a pouco ele volta para a Série A. Times grandes. Os times grandes, chamados times grandes. Clubes grandes, talvez times não tão bons. Historicamente, Clubes, tudo mais. Como é precipitado, por exemplo, alguém dizer que o Bragantino hoje passou o Santos. Espera um pouquinho. Como passou o Santos? Por causa de um ano? Na tabela de um passou, campeonato? Na tabela passou. Sabe? Esse assodamento de nós na mídia, que é um negócio que chama atenção. 6 rivais. Isso. Bom, e nesses 6 jogos, ele fez 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Ele empata com o Atlético Mineiro, 2-2. E perde. Empatou o jogo, 2-2. E perdeu jogando melhor que o Atlético. E perdeu pro Fluminense. Aí ele vence o Vasco 3 vezes e vence o Botafogo. Nesses 6 jogos, ele fez 9 gols. Sofreu 4. São números bons. Mas o Zé falou uma coisa que é verdade. O Flamengo precisa mostrar mais do que está mostrando. Então, eu vou ser tolerante com a situação, tá? Embora coloque o Vasco na elite do futebol brasileiro, ele é um time hoje de Série B, ok? Então, tá bom. Então, o Paulo Souza entendeu que esse jogo era um jogo onde ele poderia fazer mais algumas experiências. Não dizendo que isso aconteceu. Estou aqui conjecturando. Agora, eu quero ver esse time na final contra o Fluminense, que deve ser a final, deve ser o Fluminense, certo? Ao que tudo indica. Hoje é o primeiro jogo, né? Botafogo e Fluminense. Ao que tudo indica, vai ser o Fluminense. Aí eu quero ver, porque já passou do tempo. O Cuca sempre falou, 2 meses são suficientes para o técnico mostrar trabalho. Se em 2 meses ele não mostrou trabalho dificilmente vai dar liga. Ele sempre falou isso. O nosso melhor treinador hoje, hein? Não é um Zé qualquer. É o nosso melhor treinador falando. 2 meses são suficientes para você mostrar serviço como treinador de futebol. O Paulo Souza já teve esse tempo. Então tá na hora. A gente chegar um pouquinho mais. Entendeu? Vai jogar pelo resultado? Há maneiras e maneiras. Por exemplo, eu não concordo com o jeito do Abel Ferreira jogar. Mas eu admiro a competência com que ele faz o projeto dele ser vencedor. Dentro daquele projeto, ninguém é melhor que ele. Ele escolheu aquilo. Eu não estou dizendo que está errado, só estou dizendo que eu não concordo. Cada um escolhe as suas armas para duelar. Cada um escolhe a sua. Então, já que é para jogar assim, dê uma olhada então no jeito do Abel Ferreira jogar. Esse é um ponto interessante. Faça o time jogar assim. Porque o Palmeiras, embora seja um time que jogue, seja mais, para ficar mais fácil, reativo, ele é um time que quando tá jogando, você não vê debilidades no Palmeiras. Você não vê. O Palmeiras é débil aqui, eu vou atacar, eu vou tentar machucar ali. Lá ou acolá, não vê. O time está invicto no Campeonato Paulista. Pode voltar a ser campeão invicto, como foi em 72. E é o favorito. E é o favorito para ganhar o título. Eu não sei se chegou a ser campeão invicto depois. Em 72 eu lembro que ele foi campeão invicto. E o São Paulo foi vice-campeão invicto também. Sim. Entendeu? São Paulo teve um empate a mais do que o Palmeiras, e o Palmeiras, no último jogo entre eles, acho que acaba 0-0. A gente vai daqui a pouco pro Campeonato Paulista. Deixa eu te jogar uma coisa aqui, Facincani, para te ouvir também sobre isso. É uma questão interessante, porque hoje, olhando a proposta de trabalho e o discurso que o Paulo Souza está começando a adotar, a gente fica um pouco com a sensação de que o futebol que ele vai propor talvez se aproxime mais da metodologia do Abel Ferreira do que da do Jorge Jesus, que todo mundo sempre faz o contraponto por conta de 2019. E aí a questão é o seguinte, se ganhar tudo igual o Abel, beleza, melhor dos mundos, vai jogar desse jeito. Agora, se começar a não ter o resultado que o Abel conseguiu em pouco tempo,
A torcida do Flamengo e o Flamengo, por característica, vão conseguir conviver com essa metodologia? Bom, Dani, primeiro, boa tarde para todo mundo, né? Legal, todo mundo aqui na mesa. Para ter esse resultado, vamos esperar até o fim do ano, então. O resultado que o torcedor do Flamengo quer é um título grande. O título grande só no segundo semestre. Então não dá agora pra gente avaliar o resultado. Mas dá pra você olhar o futebol. Tem duas coisas. 5 num time bom. Aí 6 no no outro. Brasileirão, não vai bem na Libertadores. No final do ano vem o resultado, você tem razão. Mas tem que mostrar um jogo vistoso, pelo menos. Então, o que você quer? Um jogo vistoso, um jogo seguro, entendeu? Você tem que definir réguas. O que o torcedor quer no final? Ser campeão? Tá bom, como ele vai ser campeão? Se o jogo pode não ser bonito, como o Sormani explicou, mas é um jogo seguro, você pode bater campeão. Então, para avaliar o resultado, você fechar uma temporada em termos daquilo que é hoje uma análise muito mais direta e reta, que é o que esse time pode conquistar, final do ano. Então, agora... Não, você começa a ver pelo desempenho, pelos resultados. É o recado, assim, é a mensagem que você passa para o seu torcedor. Claro, sim, Zé. Isso é fundamental. Mas essa mensagem, eu não vejo, então é isso que eu tô falando. Em campo, eu falo em campo. Porque fora de campo você pode falar uma série de coisas, mas em campo você não consegue Mas em campo, ainda vejo um time que está em crescimento, não vejo uma terra desse ponto assim, tão arrasada, que não tem nada, um time nulo, não. Não, eu vejo ideias, eu vejo peças que vão se encaixar, principalmente com algumas novidades. O torcedor tem que se desapegar completamente e isso é o que tem feito mais mal ao Flamengo, é o que aconteceu em 2019. Já se passaram 3 temporadas, muita gente evolui de lá para cá, talvez muita gente até com hora extra. Também pega, né? A idade pega, tem atletas que fisicamente jogavam de uma forma, que hoje fisicamente estão de outra, o esquema de jogo é diferente, então você tem que desapegar aquilo. Se você traçar aquela régua de comparação de algo que deu muito certo, porque tudo estava muito encaixado, em especial o extracampo... Nisso eu concordo com você, Facinca. Nisso eu acho que você tem razão. Mas o que eu acho que eu e o seu Sormani, eu acho que de uma forma geral que nós estamos pensando, é sobre a cultura que se tem, a identidade de um clube. A identidade do Flamengo, qual é? A identidade hoje do Fluminense com o Abel, qual é? A identidade do Vasco, a forma de... por exemplo, o que você pensa hoje do Corinthians com o Vitor? O que você pensa hoje por exemplo, Zé, o Palmeiras não tinha uma... Eu não vou entrar em assunto Palmeiras, só porque o Sormani levantou a bola. Eu ia falar isso exatamente do Palmeiras. O Palmeiras, ele tinha uma cultura de futebol, ele hoje, entre aspas, tem uma outra que talvez seja a melhor que ele se encontrou em todos os tempos, ou nesse período de 30 anos para cá, né? Em termos daquilo que ele almejava. O Flamengo, ele teve um futebol lindo, espetacular em 2019. Posso fazer a pergunta? O que não impede que ele possa ter um futebol um pouco diferente, tão vencedor como foi. Essa identidade estabelecida, até para fazer o advogado aqui do diabo não parecer também que está tudo toda a terra arrasada. Não, o Flamengo está na final eu do não acho. Quanto tempo demorou para você falar de estabelecer essa identidade, Gabriel? Do Palmeiras? Estabelecer a identidade. Hoje a coisa sai no automático. Hoje você vê ali, você sabe... Até ele ganhar. O que eu acho é... 4 meses, 5 meses. O Zé falou, o recado que como você comunica o seu futebol para o torcedor é muito interessante. E talvez nesses 3 jogos contra o Vasco não foi nada muito vistoso. E você olha a disparidade técnica. Um rival é a chance que a gente tem de amassar, atropelar, tocar a bola para o lado e chegar lá dentro da área dos caras com facilidade. Agora, eu estava até tentando recapitular aqui. O trabalho do Paulo Souza... Ele está no processo inicial, querendo ou não, ainda que o Sormani até volte com a teoria dos 2 meses e apresentar algo, eu concordo, só que ainda é um estágio inicial. Se a gente for comparar com a régua, por exemplo, do Abel, de 1 ano e meio quase. Você pega, tem coisas ali. Aquele jogo contra o Atlético Mineiro foi muito interessante. A gente viu bola ali, não é que esse Flamengo está de Para mim, o melhor jogo do Flamengo da temporada. O jogo da volta do Maracanã... Eu acho que o jogo da volta... Não, acho que tem outra... Eu estou tentando pontuar o que tem de interessante, apesar da gente querer ver mais. Sim. O jogo da volta do Maracanã era contra um Bangu, tudo bem. Mas era um Flamengo motivado, mobilizado, torcida voltando ao Maracanã, que jogou... Numa identidade talvez até nova, menos posse, mais vertical, jogou como a torcida gosta, agudo e vertical, bola circulando e gol, 6. Isso gosta. Aí tem oscilação em clássico, aí eu acho que tem sim o Paulo Souza toca muito na situação da fome, aí, né? Falho, ó. São 2 portugueses, a gente tá falando de Flamengo e Palmeiras. O Paulo Souza toca muito na situação da fome. Acho sim que muitas vezes falta a situação da fome. Porque ontem o Flamengo tinha uma vantagem de 2-0 no agregado, uma vantagem de jogar por ter 2 resultados iguais, o Vasco tinha que fazer 3 gols. No segundo tempo, o Flamengo em nenhum momento, tirando 5 minutos iniciais, sofreu.
Aí era uma coisa muito de, sabe, um jogo talvez um pouco mais pragmático, não era aquele Flamengo de 2019 acelerado, sabe, pé no acelerador o tempo inteiro. Talvez possa faltar isso. Só que eu não acho que tá tudo errado. Quando ele recupera um Lázaro, um Rodinei, sabe, quando ele consegue fazer um João Gomes ser protagonista, quando ele tem esses 2 bons jogos de Atlético e Bangu, no caso, apesar de ser o Bangu. Então, assim, tem coisa interessante. Só que entra na situação que você falou. A gente quer ver mais. A gente quer ver mais. A gente quer ver